pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e à nossa maratona de reviews da terceira temporada de Stranger Things. Neste momento, o segundo vídeo de sábado, nós estamos aqui para falar do sexto episódio e Pluribus Unum. E antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, o que você tá achando da temporada, se inscrever no canal se você não é inscrito e acionar os sininhos e nos seguir nas redes sociais. Antes de mais nada, puta merda que Stranger Things teve que estrear justamente no final de semana mais frio do ano, né? 5 graus aqui em Sapiranga, por isso estamos todos encasacados, morrendo de frio, usando lençol térmico para poder ver Stranger Things. O problema não é ver, o problema é ter que sair pra gravar porque tá muito frio mesmo fora de lá. Frio. Mas, em contraste com Hawkins, que tá um verão daqueles, muito calor. Muito calor, muita gente suada de blusa sem manga. Vamos ser mais didático com essa review. Manda ver. Falar dos 3 núcleos, que são nossas 3 partes. Os 3 filmes que a gente tá tendo dentro dessa série. Sim. O filme de comédia da Joyce com o Hopper. O filme de espião do Dustin, Steve e da Robin. E o filme de terror da Eleven. Começando pelo que eu acho que foi o mais meio sem graça, que foi o do Hop e a Joyce. O Alexei finalmente falando o que eles estão fazendo lá e que eles estão criando essa máquina para tentar romper a barreira entre os mundos e que eles justamente estão em Hawkins, porque em Hawkins a barreira está se curando, nas palavras dele, e que aqui está mais suscetível a ser rompida. Eu gostei da dinâmica que teve no começo, principalmente, porque eu tava achando que eles iam continuar tratando o Jim que nem um babaca o resto da temporada. Que tudo que ele ia fazer ia sair um tiro pela culatra, que ele... Tava tratando ele como o bufão da história. Eu pensei, meu Deus do céu, eles estão levando pra esse lado. Mas eles não, eles realmente... Ele acertou como tratar com o Alexei. Com o Alexei naquela cena, então foi... Pelo menos eu fiquei um pouquinho mais feliz que, tipo, eles estão fazendo muita referência a esses clichês, esses tropes dos anos 80, mas eles estão também respeitando os personagens que eles criaram nas primeiras temporadas. Porque até então eles não estavam. E por que a gente diz que esse é um filme de comédia? Porque a trilha sonora é de filme de comédia dos anos 80. Tudo parece um filme de comédia dos anos 80. Parece muito filme de comédia dos anos 80. O Hop com aquela camiseta florida. E nas situações em que acontecem muitas confusões, e o peixe fora d'água, que é o Alexei, e o cara das teorias de conspiração, que vive que nem um recluso, sabe? É tudo muito comédia, anos 80, principalmente a trilha sonora, que eu acho que é o mais impactante. Mas foi legal a gente ver um resgate ao que aconteceu no fim da temporada passada, que é ele entrando em contato com o governo e avisando que os russos estão abrindo o portal. E isso eu achei muito massa. E uma coisa interessante também que eu tava pensando quando eu tava assistindo, porque a gente acompanha aquele Games Done Quick, e o pessoal tava falando sobre como eles não têm tradição de assistir o Pica-Pau. Não é uma coisa assim que, tipo, normalmente as pessoas assistem nos Estados Unidos, mas eles sabem como as pessoas no Brasil gostam bastante. Então eu não sei se foi uma localização que eles fizeram especial pra esse episódio, pra versão brasileira, que é o Pica-Pau e não outro desenho conhecido, ou se eles realmente colocaram essa referência do Woody Woodpecker. Porque no fim o Alexei pergunta se eles podem continuar vendo desenhos dos Looney Tunes. E o Pica-Pau não é dos Looney Tunes. Então, né? Então, acho que foi definitivamente é uma colocação da versão brasileira. Porque a Netflix gosta de localizar algumas coisas pro Brasil, assim como, por exemplo, o MIB também localizou o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro naquela cena ridícula. Mas eu achei legal, só por questão de curiosidade, porque eu achei bem estranho mesmo aparecendo ali. Mas fechou com a cena, então... Tudo bem. Tá tudo certo. Só a música que não fechou muito bem. Hop e Joyce foi isso. Esse foi o cerne. Foi divertido, foi engraçado. Foi legal vendo o Hop ser o Hop novamente. Foi engraçado ele chamar o Hop de Rambo gordo. Foi legal, e dizer que nem o Rambo magro ia conseguir chegar lá. E daí com aquele corte a gente vendo o Dustin lá com a Erika passando por tudo. Crianças conseguiram descobrir que eles estavam lá, então foi engraçado. E que na verdade daí liga com o plot do Dustin, liga com o plot do Justin e o Steve apanhando pra caramba e falando a verdade, e claro, o russo não acreditando nele, e o Dustin e a Erika passando pelos vents, que parecia ser uma referência a Goonies, com o Steve dizendo pro Dustin ir buscar ajuda, que nem o Mickey diz pro gordo ir buscar ajuda. Sim, é verdade. E eles buscam... Eu não vou esquecer vocês aí. Eu não vou esquecer de vocês. E eles achando o combustível e usando o combustível. E a Erika achando uma máquina de
uma arma elétrica, e eles usando a arma elétrica, e o carro, e eles presos. E mais importante também, que a gente descobrindo que ela é uma nerd também. Que ela é uma nerd. A explicação de por que a Erika é uma nerd foi muito ótima. Muito bom. E ela perguntando, como é que você sabe tanto de My Little Pony? É porque eu sou um nerd. Muito bom. Por isso que eu gosto do personagem da Dustin, sabe? Tipo, ele tem um pouco mais de desenvolvimento, ele tá tendo um pouco mais tá ganhando um pouco mais de personalidade sozinho, longe dos outros, assim, e se criando com esse próprio novo núcleo que eles estão criando juntos ali com o Steve, com a Erika e com a Robin agora. Então tá muito mais divertido com eles ali. Tá muito mais interessante e porque ele meio que se assume assim, tipo, ele não tem vergonha de dizer que ele é nerd. Enquanto os outros ficam meio tipo, não, foda-se, eu sou mesmo, e tô cagando pra isso. E outro trope, muito trope de filme adolescente, que é a Robin falar pro Steve que eles estudaram juntos 2 dias por semana durante um ano e ele nunca notou a existência dela. E não, mas eu era obcecada por você, mas porque ser popular não é tão legal quanto as pessoas imaginam. Trope. Mas é interessante ver eles expandindo o relacionamento deles. É aquele momento de exposição forçada que eles fizeram, né? Uhum. Mas eu achei engraçado que é por causa do... Eles fazem isso com um pianinho de fundo, assim, muito anos 80, tocando... Super. Fez uma piadinha. A coisa assim. que a gente vai mais a dizer sobre essa temporada de Stranger Things é que, nossa, isso é muito anos 80. Não, mas eu achava que, tipo, no começo era muito mais orgânico eles serem anos 80. Então, eles não faziam tanta referência. Tinha várias referências, mas não era tão calcado em referências. Pois então. E eu acho que nessa terceira temporada, a gente tem todas essas referências, mas não é um negócio que eles estão querendo... Acabou as histórias que eles tinham pra contar e o jeito original que eles tinham pra contar essas histórias, então eles acabaram caindo nesses tropes. Eu acho que foi proposital pra se divertir. Sim, com certeza. Nós estamos nos anos 80, em 1985. 1985 foi o ano em que Goonies foi lançado, que já tinha Ghostbusters, já tinha todos esses filmes que ficaram, que se tornaram clássicos dessa década. Vamos usar isso Vamos usar isso como vantagem e vamos nos divertir e divertir a nossa audiência. Porque aquilo que a gente estava falando no episódio anterior sobre o Exterminador do Futuro, foi muito divertido ver aquilo. Então acho que eles estão se divertindo mais, eles não estão querendo tanto fugir disso para que as pessoas não se saturem com anos 80. Então aqui, vamos fazer. Mas tem uma coisa também que é interessante, que parece que eles pararam de se levar tão a sério, porque na segunda temporada eles se levaram muito a sério. Parecia que eles estavam exagerando, pesando demais na mão da dramaticidade, pesando demais em algumas partes que não faziam muito sentido com todo aquele drama, aquela história extremamente cansativa da Eleven na segunda temporada, que resultou naquele episódio extremamente filler, que não serviu pra bosta nenhuma do X-Men lá que eles fizeram. E essa temporada eles estão tipo assim, não, a gente vai... Vamos dar uma zoada aqui. E eles resolveram zoar e ficou muito bom. Eu acho que Só que demorou um pouco pra gente entender que tava acontecendo isso também, né? Porque... eu não pensei que a série ia mudar tanto de rumo, assim, de uma hora pra outra, porque os trailers não deram a entender isso também. Uhum. Mas no ponto em que a série precisa ter um pouco mais... E eu acho que nesse plot dos russos, eu acho que ficou bem... Eles conseguiram pesar mais a mão, assim, de comédia. E principalmente com aquele cientista, aquele doutor que eles chamam, com aquela roupa de cientista maluco de desenho animado. Sim, tudo é sabe? muito... E o russo rindo. Caricato, tudo muito caricato. Russo anos 80. Era assim que os americanos mostravam os russos na década de 80, que foi que eles eram os principais vilões de todos os filmes. Verdade. E agora vamos então pro plot da Eleven, do Mike, do Will, do Lucas, da Max, da Nancy e do Jonathan. Ou nesse caso, só do Billy e da Eleven. Só do caso do Billy e da Eleven, que é o nosso núcleo do terror. Uhum. Que as coisas estão ficando cada vez mais puxadas pro terror. E o gore tá sendo todo nessa parte. E a gente vê a Eleven tentando encontrar o Devorador de Mentes, encontrando o Billy e tentando entrar na mente dele pra descobrir onde é que é a origem. Descobrindo, mas sendo sugada pra dentro da mente dele. Isso tudo gira em torno do... Começou tudo girando em torno do Mike, eles dizendo, Mike, você tem que deixar ela mais livre, tem que deixar mais livre. E ela acabou passando um pouco dos limites daquilo que ela conseguia. Mas pelo menos deu um pouco de assim, tipo, tu tá super protegendo ela demais. Por um lado ele tava com razão, porque ela acabou se machucando
e colocando todos eles em risco agora. Eu não acho que ela foi além dos limites, eu acho que ela subestimou. Subestimou, exatamente. Ela subestimou Essa o é a palavra. Devorador de Mentes. Porque ele já conhecia ela, eles já tinham se encontrado nas 2 temporadas anteriores. Ele lembrou dela, que foi ela que fechou o portal entre os 2 mundos. Então ele não tava subestimando ela, mas ela tava subestimando ele nesse momento. E ela achou que lá dentro ela não pudesse ser machucada e ela se enganou redondamente. Mas eu achei legal me lembrou um pouco até de uma outra série que a gente tá assistindo chamada Euphoria, que a gente vai fazer um vídeo mais adiante. Porque eles aproveitaram esse momento pra mostrar aquilo que tá. O que levou o Billy a se tornar quem ele era. Ah, sim, com certeza. Isso é uma coisa que é muito interessante porque os comportamentos que ele viu durante o crescimento dele foram aqueles que ele refletiu nas outras pessoas. Se tornando um cuzão, batendo neles e fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia com ele, né? Isso é uma coisa que em Euphoria a gente vê bem a criação da pessoa e o que levou ela a ser. Que não existe um mal, a pessoa não é má. A pessoa tem uma criação, ou ela passou por alguma coisa que faz com que ela reverta isso pro mundo de alguma forma. E tá aí a tua referência Stephen King, que nós temos de novo o Billy sendo o Ace Merrill, o Henry Bowers da história. Além dele ter um cabelo loiro e um mullet, usar uma wife beater com jeans, ele tem um pai abusivo. Que é uma coisa que os dois têm, tanto o Henry Bowers quanto o Ace Merrill. É bem bully Stephen King, é 100% bully Stephen King, o Billy. Pois é, ele tá sendo ele é tipo o arauto, mas ele, ao mesmo tempo, ele é basicamente a personificação do Mind Flayer, né? Porque ele foi o primeiro. Não existe mais ele, né? E daí, porque daí, quando a gente vê todos eles indo lá e se transformando em geleca e se integrando, o Billy não tá ali. São só os outros que vieram depois. Então talvez o Billy tenha algum tipo de seja mais significativo. Sim, até porque ela viu as lembranças dele também. Seja mais significativo do que todos os outros, o que provavelmente significa que dá pra salvar o Billy da mesma forma que foi salvo o Will e significa que ele vai continuar nas próximas temporadas. Não, os outros já foram pro saco. Eu achei que os Flay dele eram tipo o seguro dele. Sabe? Caso eles derrotassem o Billy, ele tinha a Heather. Caso eles derrotassem a Heather, eles tinham outro. Não, eles eram só estopa. Mas é interessante que ele fez eles continuarem a vida deles, fazendo as mesmas coisas das vidas deles, justamente porque ele sabe que se ele fizer alguma outra coisa, o governo americano vai voltar e vai acabar com eles de vez. Então, ele meio que, dessa vez vamos agir diferente, vamos ser mais sorrateiros. Daí naquele momento dele puxando a Eleven pra dentro dele e falando que tudo aquilo que eles estavam fazendo era pra ela, que eles iam matar ela e depois eles iam matar todo mundo. Com que intuito? Por que ele quer matar todo mundo? Tudo, porque ele quer destruir tudo que ele destruiu no Mas se ele destruir tudo, ele não vai ter nada? Não, é tipo um vírus consome e não tá preocupado em mais nada, é só destruir. E a gente tem aquela cena maravilhosa de todas as pessoas sendo destroçadas e a meleca. Me dá gore, me dá meleca. Porque uma das coisas que a gente viu. Aquele slime. A gente quase não falou, foi que a gente teve a resolução do Flayer, do Mind Flayer, do final do último episódio. Que a gente viu o que aconteceu com ele, porque a gente não tinha visto o que tinha acontecido. Foi nesse episódio. Teve aquele começo deles no hospital, que fez eu entender ainda menos porque que o Jonathan e a Nancy só não desceram até o último andar e foram correndo pra fora do hospital, ficaram entrando em salas aleatórias. Se depois, quando a Eleven, o Will e o Mike foram lá salvar eles estavam lá em 5 minutos onde ela tava. Ou seja, era de um acesso muito fácil. Que me fez entender ainda menos como é que Eleven não conseguiu parar o Billy. Se ela conseguiu parar o Mind Flayer. Aquele monstrengo gigantesco, ela conseguiu jogar nas paredes, destroçar ele, jogar da parede. E o Billy, ela se peidou pra conseguir jogar ele pra fora da... Porque ele é mais forte que aquele monte de gosma. Monte de gosma... É só um monte de gosma. É só um monte de gosma. E achei legal o detalhe dos ossos ficando... Apesar de que eu fiquei assim, eu acho legal a ideia do Mind Flayer, eu acho legal a ideia do Bolha Assassina, que me referencia muito ao Bolha Assassina esse filme. Não tem como fugir, eu acho, faz parte também da ideia. Faz parte. Mas a única coisa que me faz sentir falta um pouco é que fosse um pouco mais de efeitos práticos, né? Poxa, pra que usar só CG pra fazer um monstro? Eu sei que na parte do Mind Flayer não tem como fugir muito, ele é um bicho gigante e tal. De repente, sei lá, faz um boneco de massinha verde, aplica uma textura pra ficar bizarro, assim, meio stop motion. Ia ser legal, sabe? Ia ser uma coisa diferente. Mas pelo menos nas partes onde a gosma mesmo... Podia botar uma gosma de verdade ali, uns ossinhos de verdade. Sei lá, eu não sei o quanto... Se Monstro do Pântano conseguiu fazer isso,
Stranger Things conseguia. Talvez eles não queriam, amor. Talvez eles não queriam, porque tá vindo aí Cristal Encantado, Age of Resistance, que é todo com bonecos, tem um pouco de CGI, mas eu a maior parte com efeitos boneco. práticos. Eles não queriam. Efeitos práticos, qualquer efeito prático, entendeu? Eles não queriam. Pois é, mas eles podiam, né? Eles podiam? Eles são anos 80, eles podiam fazer. Eles estão querendo recriar essas referências, fazer tudo nos anos 80. E estão fazendo isso tudo tão bem, por que não podia, né? Vamos meter um efeitinho prático aí, ó. Ia ficar massa. Mas, ok, faz parte. Não tem que muito reclamar, mas pelo menos o episódio foi bom. Foi bem bom, gostei bastante. Tá bem divertido e agora tô empolgado Tá pro super final. divertido, tá muito divertido. Essa temporada me mudou bastante na metade em diante. Já estou mais feliz. É isso? Isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa review do 6º episódio da 3ª temporada de... Eu já ia dizer Game of Thrones. De Stranger Things, aqui na nossa maratona de Stranger Things. Amanhã, domingo, às 8 e às 9, teremos as 2 reviews dos 2 episódios finais. Então acompanhem com a gente. Deem joinha se vocês gostaram do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da temporada até então. Por favor, não deixem spoilers. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e acionem o sininho para receber nossas notificações. Nós temos vídeos toda semana. E nos sigam nas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Facebook. E temos perfis pessoais e do canal no Instagram e no Twitter. Então é isso, gente. Até a próxima. Bye, bye.